Olá, boa noite para você que acompanha a TV Brasil. Nós interrompemos a programação para transmitir ao vivo entrevista coletiva sobre a prova do Enem deste domingo. Acompanhe com a gente. É a realização, um resumo, né, dos acontecimentos da realização do primeiro dia da prova do Enem 2021. Né? O senhor ministro da Educação fará umas palavras iniciais de abertura e, posteriormente, o presidente do INEP, o Alexandre Lopes, vai detalhar um pouco mais os dados estatísticos de uma forma geral, que já vai esclarecer bastante os senhores. E, após isso, né, estará aberta a perguntas dos repórteres, que serão direcionadas a um ou outro aqui, conforme o conteúdo da pergunta. Ministro, a palavra está com o senhor, por favor. Muito bem, boa noite a todos. Quero iniciar cumprimentando e vou fazer isso talvez uma única vez aqui para a gente ganhar mais tempo, mas quero cumprir aqui um protocolo, agradecer o trabalho de toda a equipe do INEP, em nome de do Alexandre. Também gostaria de registrar aqui a minha homenagem como ministro de Estado e prestar minhas condolências ao falecido, à família do falecido diretor de avaliação do Enem, o senhor Carlos Roberto Pinto de Souza, que coordenou até a semana passada da sua morte, praticamente, o processo do Enem no INEP. Faço também uma homenagem e registro a nossa gratidão, até mesmo extensivo, ao ministro André Mendonça, pela presença muito profissional, muito amiga, muito pronta, do delegado Cleo Mazzotti e toda a sua equipe. Também quero registrar o agradecimento que fazemos ao ministro Fernando Azevedo, ministro da Defesa, que deu um grande apoio também no comando do Exército. Presto também minha homenagem e agradecimento a essa equipe formada pelo nosso presidente dos Correios, Floriano Peixoto, que trabalhou toda a questão de logística do nosso Enem, especialmente também aos secretários de Educação, aos governadores do Estado, aos polícias civis, militares, a Fundação Sesgran Rio, Fundação Getúlio Vargas, a Unimet, a Gráfica Plural, Empresa Módulo e outras empresas aqui que participaram desse grande evento. Eu acabo de chegar de 2 estados em que eu estive, no Paraná e Goiás, e estive visitando e conferindo a questão da aplicação das provas. Estive em Curitiba e, posteriormente, na volta, parei em Goiânia e aquilo que pude ver, em meio a toda essa pandemia que vivemos, as coisas caminharam muito bem. Tivemos, naturalmente, algumas dificuldades e alguns ruídos em locais bem determinados, pontuais, que no volume todo da questão da aplicação ela é muito pequeno e por isso eu quero registrar minha gratidão e também a todos e qualificar o Enem no meio de uma pandemia como algo vitorioso para não atrasar mais a vida de milhões de estudantes. E é isso que nós procuramos. Hoje nós tivemos aí notícias até positivas a respeito do início de vacinação, e eu creio que logo, logo nós poderemos ter uma solução definitiva a essa questão que tem afligido a todos durante esse último ano. O Enem, nós tínhamos perto de 5.700.000 inscritos, né? E esse ano nós tivemos um número de abstenção maior,
parte pela dureza e a questão do medo a respeito da contaminação, em parte também de um trabalho de mídia contrário ao Enem muito grande, isso é fato, e de uma maneira até meio injusta, não foi o mesmo trabalho de mídia feito contra o exame da FUVEST em São Paulo, que numa proporção muito menor, é claro, mas uma vida é uma vida. Não houve uma campanha e não vi ninguém falando tão enfaticamente quanto o Enem. Embora nós tenhamos tomado todos os cuidados e o agravamento da questão fez com que nós tivéssemos um número elevado de abstenção, para perto um pouquinho mais de 50%, mas mesmo assim um número significativo, porque iria atrasar muito a vida de estudantes, nós não queríamos prejudicar os estudantes, sobretudo os estudantes oriundos de escolas públicas, que têm reservado, por lei, 50% das vagas das escolas federais, e isso poderia atrapalhar a questão da vida das pessoas, e nós, então, fizemos questão de fazer a aplicação da prova para não... Além, é claro, da questão das escolas privadas. Hoje, no ensino superior, perto de 76% do ensino superior no Brasil é oferecido por instituições privadas, filantrópicas, comunitárias, confessionais, com fins lucrativos, sem fins lucrativos. Essas instituições, elas são parceiras do Brasil e do governo, uma atribuição constitucional de oferecer educação. Elas são reguladas pelo MEC, todas elas são reguladas e fiscalizadas e credenciadas pelo MEC, então elas trabalham sob nossa orientação, bem direta e bem de perto, mas elas são parceiras. E o fato de, eventualmente, não termos o Enem também podia trazer alguma dificuldade para essas instituições que, naturalmente, usam o Enem como um referencial de aprovação para os seus cursos. E, assim, então, nós, hoje, podemos dar um número geral, que vai ser detalhado depois pelo senhor presidente, de aplicação da prova em todo o Brasil. Nós tivemos quase 20 ações contrárias à aplicação do Enem. Em todas, o MEC e as suas vinculadas foram vitoriosas, e a não ser, naturalmente, uma que nós caminhamos, que foi a questão de Amazonas, em que, de uma maneira muito direta, em conversa com o senhor presidente da República, Jair Bolsonaro, nós explicamos a situação e ele estava ciente disso, e nós fizemos a questão de caminhar e transferir os 160, pouco mais de 160 mil estudantes do Amazonas para fazer a prova no dia 23 e 24 de fevereiro. Acho que essa atitude demonstra a sensibilidade do MEC, que foi tido como um ministério insensível à dor, expondo os alunos. Não é verdade. Nós estamos falando com pessoas adultas, jovens adultos, não é a mesma coisa de lidar com crianças. Todo mundo sabe do espaçamento, dos cuidados de biossegurança. Então, nós estamos falando com jovens adultos que sabem se proteger. Isso é diferente do que tratarmos com crianças que se abraçam, repartem lanches e tudo mais. Então, eu não tenho nenhuma dificuldade, não tive nenhuma dificuldade em caminhar e pontuar pela realização do exame. E lá no MEC nós somos pais, nós somos tios, nós somos avós, alguns, e de alunos que estão prestando o Enem também. Lá não tem nenhum robô,
nós estamos tendo parentes, não somos insensíveis, nós não queríamos prejudicar ainda mais os estudantes. E foi por isso que a nossa insistência, e de uma maneira muito direta, o judiciário do país reconheceu que o nosso pleito era um pleito melhor em termos gerais para a sociedade, retirou toda a questão política ou de crítica por crítica e fez com que nossas ações fossem vitoriosas em várias instâncias e, por isso, nós pudemos realizar em todo o Brasil essa prova. Não houve, então, aplicação no estado do Amazonas, com 160 mil, em 2 cidades de Rondônia, Espigão do Oeste e Rolim de Moura, em que os prefeitos, como determinado pelo Supremo Tribunal Federal, eles que podem decretar ou não lockdown na cidade, proibir, e, naturalmente, nós respeitamos. A Espigão do Oeste foram 969 alunos, e Rolim de Moura foram 2.863 alunos. Naturalmente, toda a equipe do MEC, mesmo assim, toda a equipe do nosso MEC, junto com o INEP, nós vamos estudar as melhores práticas e soluções para não prejudicar nenhum dos alunos que fizeram a inscrição. Esse é o nosso cuidado. Nós somos educadores, nós queremos caminhar com os alunos, tentar dar o melhor que podemos para os nossos alunos, e é isso que nós fizemos. Houve também a possibilidade da gente ceder uma possível transferência para alguns alunos inscritos que, eventualmente, nesta data, por exemplo, sentiram alguns sintomas de Covid ou outra doença infecciosa. Eles tinham lá o local próprio, onde eles faziam e fizeram a inscrição. Foram 10.171 pessoas que pediram transferência, e dessas foram deferidas 8.180, que foram deferidas em análise aqui pelo INEP. Eu creio que, assim, em termos gerais, essas são as informações que eu gostaria de dar em termos gerais. Então, eu fico satisfeito com o que nós fizemos no meio de uma pandemia, embora eu me admirasse até mesmo com o número de abstenção, que foi alto, diferente do ano passado, foi perto de 23%. Esse ano nós dobramos a abstenção, mas houve também um componente diferente, que foi, no último momento, a possibilidade de algumas inscrições de ofício, não é isso? Quer dizer, 700 mil pessoas fizeram algumas inscrições sem qualquer contrapartida financeira. A isenção foi dada de ofício. Então, nós sabemos que muitas vezes o aluno ele faz a inscrição e, eventualmente, não paguei nada, eu posso faltar ou não. Enfim, isso é coisa da juventude mesmo. Então, algumas situações que foram relatadas aqui. Eu acho que, em termos gerais, essas são as informações. Eu estou feliz porque nós não pulamos uma etapa, não atrasamos a educação brasileira em mais um semestre. Infelizmente, o ano passado, nós tivemos algumas dificuldades, mas eu creio que agora, esse ano, nós poderemos recuperar e fazer com que pessoas que estão com expectativas de mudar de fase da vida, sair do colégio para entrar no ensino superior, que elas não possam adiar essa esperança, como eu citei recentemente. A esperança que se adia adoece o coração. E, por isso, eu trabalhei tanto para que nós pudéssemos ter o Enem, e toda uma equipe de pessoas. Nós não ganhamos nem um centavo a mais o número de pessoas que fazem ou deixam de fazer o Enem. Nós queremos oferecer para a sociedade brasileira
condição e mais ainda para os jovens, a oportunidade para que eles possam ter acesso à educação superior do Brasil. Então, eu agradeço a presença e a atenção de todos e passo a palavra ao presidente do INEP, Alexandre Lopes. Obrigado, ministro. Obrigado, delegado Cléo, representando aqui todos os órgãos de segurança que trabalham e continuamente no aprimoramento da segurança da aplicação do Enem. Primeiro, quero dar uma palavra. Hoje é o 7º dia de falecimento do nosso colega Carlos, que eu trouxe para o INEP, para a diretoria da DAEB, e para nós foi um impacto muito grande, muito triste, e a gente, junto com a equipe técnica do INEP, gostaria de dedicar essa aplicação de 2020 a ele, à memória dele. Vamos começar a apresentação, por favor, próximo slide. Então, hoje foi o primeiro domingo da aplicação do Enem 2020. As áreas de conhecimento avaliadas foram redação, linguagens, códigos e suas tecnologias, ciências humanas e suas tecnologias. A prova teve a duração de 5 horas e 30 minutos, por conta da redação, tempo adicional 6 horas e 30 minutos para aquelas situações previstas no edital, a concessão e para quem fez a prova a videoprova em Libras, 7 horas e 30 minutos. É importante destacar que foi uma novidade do Enem, da edição do Enem 2020, em função da pandemia, mas também não só por conta do Covid-19, foi a possibilidade do participante solicitar reaplicação por conta de suspeita ou ter contraído uma doença infecto-contagiosa prevista no edital, e a maneira que ele deveria solicitar era através da página do participante ou pelo 0800, mas juntando as documentações comprobatórias. E é importante destacar que agora a gente vai reabrir essa etapa na página do participante para aqueles que vão fazer a prova no próximo domingo. Então, durante a semana, se alguém tiver confirmação num caso de Covid ou suspeita, poderá solicitar a reaplicação do 2º dia de prova. O sistema vai estar aberto a partir de amanhã, né, Camilo? Na virada, né? Meia-noite? A partir da meia-noite de hoje, então, o sistema volta a estar aberto para pedido de reaplicação para o 2º dia de prova. Agora, é importante que a pessoa preste atenção de como que ele está fazendo a juntada dos documentos. Então, teve gente que tirou foto da cama, achou que estava tirando foto do atestado e acabou tirando foto da cama, aí acabou sendo recusado. Então, é importante que tenha atenção de estar juntando realmente os documentos comprobatórios. A aplicação, no dia de hoje, nós vamos para a reaplicação 58 municípios, que são os 56 municípios do estado do Amazonas, com 160.548 inscritos, e mais 2 municípios de Rondônia, Espigão do Oeste e Rolim de Moura, como já mencionado pelo nosso ministro de Estado. Em relação a doenças infecto-contagiosas, houve 10.171 solicitações, foram deferidas 8.180 e indeferidas 1.991. Próximo. O tema da redação foi o estigma associado às doenças mentais na sociedade brasileira. A prova foi aplicada em 1.689 municípios, com 14.447 locais de provas e 201.380 salas de prova nesse primeiro domingo. Ano passado, foram cerca de 10.000 locais de provas e 140.000 salas de aula. Essa apresentação já está disponível, né, no nosso site. Aqui são as informações detalhadas por estado. Em relação aos inscritos confirmados para a prova do Enem impresso, eram 5.523.029 participantes. Lembrando que nos dias 31 de janeiro e 1º de fevereiro, 96.000 pessoas farão pela primeira vez o Enem digital, mas no Enem impresso eram 5.523.000 inscritos confirmados. Presentes, 2.680.697 participaram do primeiro dia de aplicação do Enem 2020. Ausentes, 2.842.332, representando 51,5%. Lembrando que esses dados eles são preliminares,
São as informações que nós obtivemos pelo consórcio aplicador, que só depois, com o retorno da logística reversa feita pelos Correios e com a análise de todas as atas das 201 mil salas, é que a gente dá um número final preciso de presentes e ausentes. Também a distribuição de ausentes e presentes por unidade da federação. Eliminados hoje, também dados preliminares, que depois, observando as atas, esse número pode ser alterado, mas já confirmados 2.967 participantes eliminados, como, por exemplo, deixou o equipamento emitir som, saiu antes do horário, não atendeu às orientações fiscais, e participantes afetados por ocorrências logísticas, algumas já identificadas, 69 pessoas, como emergências médicas, interrupção temporária da energia elétrica, abastecimento d'água, outros. Por favor. Além disso, então foi uma apresentação, foi uma execução do Enem relativamente tranquila, com poucas ocorrências. Temos 3 cidades, 3 escolas na cidade de São Sebastião do Passe, na Bahia, que, por problema de energia elétrica, alguns participantes vão fazer a reaplicação, mas são menos de 1.000 participantes nessas 3 escolas, foi por falta de energia elétrica, e eles vão poder solicitar a reaplicação. Bom, agora eu sugiro que a gente abra para perguntas, para a gente poder explorar um pouco mais da apresentação do Enem com as perguntas de vocês. Eu pediria a quem tiver interesse em fazer pergunta que levante o braço, por favor. O microfone vai chegar até você. Se você puder se identificar com o nome e a mídia, por favor, eu agradeço. Oi, boa noite. Bárbara Baião, da CNN. Os senhores consideraram como exitoso, né, o processo do Enem em meio à pandemia, mas a gente viu ao longo do dia muitos relatos de estudantes, primeiro, provocando aglomeração nas filas, e também de estudantes que relataram que chegaram aos locais de prova, mas não conseguiram realizar o exame porque as salas estavam superlotadas. Queria saber o que o MEC tem de número oficial e o que tem a dizer sobre isso também. Obrigada. Alexandre, pode responder, por favor, porque você acompanhou o dia todo na sala de operações. Primeiro, eu queria ressaltar que, em relação a todos os questionamentos relacionados ao Enem até a data de hoje, que tivemos uma aplicação tranquila do ponto de vista da segurança sanitária. Apesar de houve avaliações e verificações pelos órgãos competentes, na cidade de Mariana o prefeito pediu para visitar as salas, Vigilância Sanitária visitou a Universidade Federal de Santa Catarina, outros. O Ministério Público tinha também uma força-tarefa observando as salas de aplicação pelo Brasil inteiro, e nós não tivemos nenhum local de prova interditado por questões de saúde. Não temos nenhum local de prova interditado. Então, nós reafirmamos aqui o nosso compromisso de uma realização de uma prova com segurança do ponto de vista sanitário. As normas e procedimentos estabelecidos de segurança estabelecidos pelo INEP foram cumpridos durante a execução da prova, e, com isso, a gente conseguiu garantir que as pessoas que foram fazer a prova fizeram com tranquilidade. Em relação a alguns relatos de pessoas que foram ao local de prova e não conseguiram fazer, o que nós temos até agora de identificadas situações que iremos apurar o que aconteceu, foram 11 locais de prova dos 14.400 e... Dos 14.447 locais de prova, tivemos 11 locais de prova com, aparentemente, alguma dificuldade dos alunos poderem realizar a prova. É importante salientar que nenhum aluno, nenhum participante será prejudicado. Qualquer participante, seja por qualquer motivo, que se sentiu prejudicado em qualquer lugar do Brasil, a partir do dia, como está previsto no edital, a partir do dia 25 de janeiro, ele poderá solicitar a reaplicação feita nos dias 23 e 24
de fevereiro. Então, ninguém será prejudicado, todos poderão ter a sua nota do Enem. Só quem chegou tarde. Por problemas de logística. A reaplicação, é importante informar isso, a reaplicação ela é uma característica do Enem. Eu acho que é o único exame de acesso ao ensino superior no Brasil que possui uma prova de reaplicação. E os casos previstos são os casos por problemas de logística e, esse ano, a novidade, os pedidos por questões de doença infecto-contagiosa. Então, aqueles 8.890 pessoas que tiveram seus pedidos deferidos já vão fazer a prova 23 e 24. A questão do Estado do Amazonas, também todos farão as provas dias 23 e 24, e nas duas cidades de Rondônia também. Esses já foram pré-definidos por conta das questões da pandemia, os decretos municipais, a decisão legislativa. E a decisão judiciária, desculpe, que atendeu o pedido do INEP, e do MEC. Nosso pedido junto ao tribunal foi que permitisse que o MEC e o INEP pudessem conversar com as autoridades locais para poder garantir a participação dos alunos do Amazonas na reaplicação, porque a sentença judicial anterior não permitiria que a gente aplicasse a prova nos dias 23 e 24. A gente não podia fazer os trabalhos necessários para aplicar 23 e 24 de fevereiro. E, então, esse foi um pedido colocado pela Advocacia Geral da União, que, ainda que mantivesse a suspensão nesse domingo, enfim, que é esse domingo, mas que permitisse a gente poder trabalhar com as autoridades locais para realizar o Enem em fevereiro. Então, temos esses casos, por exemplo, das 3 escolas da Bahia, onde houve falta de energia. Quem conseguiu terminar a prova, enfim, vai no domingo que vem, continua a prova, mas aquele que se sentiu prejudicado nessas 3 escolas pode pedir a reaplicação. Os 8.900 cerca de 8.000, um pouco mais de 8.000 participantes que pediram em função de doenças infecto-contagiosas também poderão fazer a prova. E essas situações que foram reportadas na imprensa, nós vamos verificar. A gente precisa olhar a ata da sala para compreender o que aconteceu. E, enfim, é só o participante, com tranquilidade, no dia 25, na página do participante, ele solicita a reaplicação e será deferida. Não haverá nenhum problema em relação a isso. As cidades onde nós reportamos alguma situação foi Florianópolis, Curitiba, Londrina, Pelotas, Caxias do Sul e Canoas. Próxima pergunta. Pediu para repetir, desculpa, eu vou falar de novo mais devagar. Florianópolis, Curitiba, Londrina, Pelotas, Caxias do Sul e Canoas. Novamente, nós temos 11 escolas, 11 locais de provas, entre os 14.447 locais de provas onde fizemos. Próxima pergunta, aqui. Seu nome e a mídia, por favor. André de Souza, do Jornal o Globo. Sobre esses alunos que relataram ter a lotação na sala e não puderam fazer a prova, chegou a haver alguma orientação do INEP aos fiscais para orientá-los a não entrar na sala por causa da lotação? E o que aconteceu algum erro no cálculo que ocasionou essa situação? A orientação sempre foi preservar o distanciamento, preservar as condições sanitárias. Então, essa foi sempre a orientação. Eles poderiam, em alguns casos, serem acomodados em salas da mesma escola, ou irem para salas reserva e, em última situação, se necessário, ir para a reaplicação. Então, a orientação sempre foi garantir a segurança sanitária na aplicação. Então, não colocar cadeiras extras, preservar o distanciamento para poder garantir a aplicação segura. Próxima pergunta. Boa noite, presidente, ministro, delegado. Paulo Saldanha, da Folha de São Paulo. Tudo bem? Eu queria só insistir nessa questão desse pessoal que foi prejudicado por conta de ter sido impedido de fazer a prova. E, ao mesmo tempo, tem vários candidatos que perderam o horário. Como que você só terão esse direito à reaplicação as pessoas desses locais? Porque, pelo que a gente viu nos veículos, teve relatos em outros locais também, como no interior de São Paulo. Como que o INEP vai avaliar se a pessoa não perdeu a hora ou se ela foi barrada? Essa é uma questão, porque isso pode causar aí um problema de isonomia aí, né, nessa disputa.
E outra coisa, o ministro comentou que, e o senhor também, que esse exame foi um sucesso. Como que vocês conseguem ver que isso foi um sucesso se mais da metade dos candidatos não participaram? Isso é um índice histórico, né? Mais da metade do exame, as pessoas não compareceram. Como que dá para dizer que isso é um sucesso quando mais da metade não aparece? Eu vou começar pela última colocação. Primeiro, nós qualificamos como sucesso porque, no meio de uma crise, uma pandemia, nós conseguimos mobilizar milhões de pessoas de maneira segura. Para mim, foi um sucesso. Segundo, que a abstenção histórica do Enem a última foi de 23%. E uma situação normal, bem normal. Agora, nós estamos numa situação de calamidade. E, ainda por cima, nós temos toda uma questão política, de mídia, contra, falando e criticando a realização do exame. Então, nesse ponto, eu acredito que foi um sucesso. Para aqueles alunos que puderam fazer a prova, foi um sucesso. E é isso que o MEC e o INEP acreditam, que eventualmente, se nós disséssemos que não iríamos ter Enem esse ano, para mim isso seria um insucesso, uma derrota da educação brasileira. Eu acho que nós conseguimos ter esse ponto que, para mim, ainda continuo qualificando como vitorioso, pelo fato de podermos trabalhar com esses 2.680.000 alunos. Para eles, eu creio que foi um sucesso, ao menos poder participar desse certame. É só por isso. Pode continuar. Nós tivemos hoje 2.680.000 participantes. Nessa conta está excluído o estado do Amazonas, que terá a reaplicação inteira nos dias 23 e 24. Então, teremos ainda mais jovens, mais participantes que vão conseguir fazer o Enem 2020, que virão do estado do Amazonas. Mas é importante destacar que o vestibular da FUVEST também teve um aumento significativo de abstenções esse ano. Se não me engano, foi de 7% para 14%, também o dobro da quantidade de abstenções. Eu não estou certo desse número, a gente pode checar depois. Então, quem está fazendo os seus processos seletivos tem observado também um aumento das abstenções. Uma outra informação é que, durante o processo de condução do Enem, houve até muitos questionamentos judiciais, que também nós fomos vitoriosos, para suspender as inscrições, suspender os pedidos de isenção, e nós fizemos um trabalho diferenciado nas inscrições, que foi conceder a isenção automaticamente para todos aqueles que tinham direito. E também um trabalho junto com os secretários estaduais de educação, em que a gente passava diariamente o mapa de inscrições dos alunos de escola pública para os secretários estaduais, para que eles trabalhassem junto à sua rede para garantir a inscrição dos jovens das escolas públicas. Eu acho que isso, e aí a gente vai poder, após a aplicação, fazer esse estudo, Saldanha, porque a gente vai poder, a partir da identificação dos alunos que faltaram, a gente pode, então, fazer uma comparação com aqueles que são pagantes e não pagantes. No Enem desse ano, tivemos um recorde de participação de não pagantes. Chegou a 70%, 80% de não pagantes. A média do ano passado foi 50%. 50% pagou a inscrição, 50% não teve inscrição, cerca de, depois a gente passa os números certinhos. Mas esse ano a gente teve cerca de 70%, 80% de não pagantes. Então, eu acho que esse incentivo que foi dado para fazer a inscrição com a isenção de ofício pode ter levado a esse aumento significativo de inscrições. Na época, se dizia que menos pessoas iriam se inscrever para fazer o Enem por conta da pandemia. O que a gente teve foi o contrário, quase 700.000 participantes a mais em relação à edição de 2019. Então, esse volume a mais de participantes, esses 700.000 são cerca de 11% dos inscritos. Então, isso pode ter levado a uma maior abstenção também, não exclusivamente, mas esse volume maior de inscritos pode ter sido, nesse grupo, também a maior parte das abstenções, e são estudos que a gente vai fazer depois, com o balanço final
do Enem, a gente vai poder apurar essas informações e divulgar. Então, eu acho que são alguns movimentos, né? O primeiro, assim, houve muitos questionamentos judiciais, colocando medo no aluno de participar pela questão do Covid-19, o risco sanitário. Isso ocorreu muito com o Enem. A própria pandemia também pode ter levado algumas pessoas a decidirem não fazer. E essa questão do aumento das isenções pode ter levado também ao aumento da abstenção. Eu acho que isso, somado, levou esse aumento de uma média histórica em torno de 25%, ano passado foi a menor abstenção, 23,4%, se não me engano, para os 51,1%, 51,5% que vivemos hoje no primeiro dia. Mas, de qualquer forma, isso também está sendo observado nos outros processos seletivos. O aumento do número de ausentes não é uma exclusividade do Enem. E, como bem pontuou o nosso ministro da Educação, Milton Ribeiro, nós conseguimos oferecer e dar oportunidade, nesse momento de pandemia, em que alguns outros países até cancelaram seus exames nacionais, nós conseguimos aplicar a prova hoje para 2.680.000 pessoas que continuam, no próximo domingo, nossa segunda etapa, concorrendo ao Enem e concorrendo à vaga no ensino superior. A primeira parte da pergunta, Alexandre, com relação a como é que você pode confirmar quem fez, quem não fez, quem tem o direito para evitar problemas. O edital, quando ele coloca o período de pedido de reaplicação para 25 de janeiro, é porque, justamente, a partir da logística reversa, a gente faz a avaliação, a gente faz a análise da ata do local de prova. Então, a gente sabe se o aluno diz que chegou ao local de prova e não tinha sala para ele fazer. E a gente comprova, porque na sala a gente sabe quem é a pessoa, e conferindo a sala, por exemplo, a própria sala onde ele estava, que existiam vagas, é porque pode ter acontecido uma outra coisa com ele. Senão, e aí, a partir da análise... Por isso que isso é uma situação que precisa ser averiguada. Então, nós vamos verificar o que o responsável pela sala vai escrever na ata. E, a partir daí, então, a gente vai assegurar que ninguém será prejudicado em relação a isso. Isso ocorre com todos os pedidos de reaplicação. Qualquer situação. O que é uma reaplicação? São problemas de logística, são aqueles problemas que levaram o aluno a não conseguir realizar a prova por um problema que não depende dele. Por exemplo, falta de luz na escola. Ele está fazendo a prova, faltou a luz. Então, ele tem direito a uma reaplicação. Faltou a água. Aí você tem a questão da higiene, principalmente nesse momento. Então, teve escolas que faltaram água, nós conseguimos restabelecer. Esse ano, e a gente tem observado que esses problemas de logística eles têm diminuído ao longo dos anos nas aplicações do Enem. Então, são esses diversos problemas que podem surgir. E aí, nessas situações, a gente faz uma verificação com o que aconteceu no local. Por exemplo, o aluno diz que faltou luz. A gente vai saber se na escola faltou luz ou não. Vamos ver o que acontece, o relato do aplicador local. Então, são esses batimentos que a gente faz e, com isso, a gente defere. Próxima pergunta, por favor. Tem o dado qual foi o ano anterior com maior índice de abstenção, para poder fazer alguma comparação? Pode deixar para o final, alguém pesquisa para você ver. Depois eu lhe passo. A Priscila, você pede para a Priscila te passa. Mas esse é o maior da história? Sim. Paulo. Só insistir nessa questão das pessoas que não puderam fazer, ministro. Foi 2009. Perdão, Saldanha, pode falar. Não, imagina. 2009. Qual foi o percentual? A gente vai pegar. Pelo que os senhores comentaram, vocês ainda não conseguem entender o que aconteceu para que os candidatos tenham sido barrados. E houve relatos de salas com uma superlotação. Até a própria UFSC, Santa Catarina, comentou que tinha 80% e não 50%, como o INEP havia prometido. O INEP identificou problemas nesse protocolo de segurança sanitária em vários locais. Em relação a esses alunos barrados, o INEP vai procurar responsabilizar ou o consórcio ou os aplicadores. Como que vocês estão trabalhando essa questão? Não, primeiro, que não houve problema do ponto de vista de segurança sanitária em nenhum local de provas do Enem no primeiro domingo.
A Universidade Federal de Santa Catarina foi verificada, foi avaliada hoje, durante a aplicação, pela Vigilância Sanitária, que permitiu a condução da aplicação, porque entendeu que não havia nenhum problema que levaria à interdição do local. A informação informal que eu tenho, porque quem pode falar sobre isso oficialmente é a Vigilância Sanitária, mas a informação informal é que a Vigilância entendeu que estávamos cumprindo as regras de segurança sanitária, que, por isso, a aplicação poderia prosseguir na Universidade Federal de Santa Catarina. Não tivemos problemas de superlotação ou de problemas sanitários nem na Universidade Federal de Santa Catarina, nem em outro local de aplicação, que não chegou até nós nenhum tipo de notificação ou alguma coisa dos órgãos sanitários ou o Ministério Público, enfim, que fez a avaliação. Nós não tivemos nenhum local interditado. Isso fique bem claro. Então, o que nós buscamos sempre foi a questão da segurança dos participantes. Então, nós tínhamos 14.400 locais de prova e a gente está falando de situações de 11 locais de prova, assim como os 3 locais de provas da Bahia. São questões relacionadas à logística de aplicação ocorrem em todas as aplicações do Enem, questões relacionadas à logística. O que nós temos que fazer não dá para dizer a priori o que aconteceu. Precisamos fazer uma averiguação, entender o que houve através das nossas atas para poder, então, garantir que essas pessoas possam fazer a reaplicação 23 e 24 de fevereiro. Se formos falar em termos de estatística, eu quero dizer que 99% ou mais dos locais foram ok. É claro que 1% é bastante, ou menos de 1%, mas foi mais de 99%. Então, a percentagem desses 11 ou 14 lugares, comparativamente com os outros 14.487, é pequena. Nós não fomos perfeitos, então podemos dizer. Não foi 100%, foi 99 ponto alguma coisa. Essa é a nossa palavra sobre esse fato isolado, que nós vamos tentar consertar. Isso não quer dizer que vamos persistir no erro. Nós já conversamos sobre isso. Eventualmente, se houve algum equívoco ou falha, alguma coisa, nós não somos perfeitos, nós vamos olhar e vamos dar uma solução para domingo que vem. São cálculos rápidos aqui, 0,07%. As 11 localidades diante das 14.000 que houveram problema, mas como o Alexandre, porque eles dependem também, permite, Alexandre, o retorno de todas as provas que vão chegar aproximadamente na quarta-feira, e ele vai fazer o batimento certinho. E, Paulo, eles vão saber exatamente os candidatos que foram impedidos, né? E esses candidatos não serão prejudicados. Pode ficar tranquilo com relação a isso. Nós já identificamos que alguns casos que foram relatados na imprensa não condizem com a informação do aplicador local. Por isso que é importante ver o que está na ata. Mas... Eles devem fazer a prova nos dias 23 e 24. Eles devem solicitar a reaplicação a partir do dia 25, conforme o edital, e fazer a prova no dia 23 e 24. Nós recomendamos que eles vão no dia 23 e 24 fazer a aplicação. Fevereiro, desculpe. A reaplicação ela está prevista para isso, assim, a reaplicação é feita para isso, para esses casos de problemas de logística diversos. Mais alguma pergunta, por favor? Eu creio, então, que... Para assim, encerra. Ministro, o senhor quer dar uma palavra final? Não, eu quero, mais uma vez, agradecer, registrar aqui minha gratidão, agradecer a toda a imprensa que tem como mistério, como objetivo, transmitir informações para a sociedade brasileira e que os dados que nós apresentamos possam ser apresentados. Infelizmente, tivemos 51,5% de ausentes contra o 23% do ano passado, mas o ano passado não tínhamos pandemia. Nem foi o ano passado, foi 2019, não é isso? Ano passado, esse Enem já é transferido de 2020
2020. Então, nós estamos tentando, de alguma maneira, ajudar os estudantes brasileiros. Então, eu quero agradecer a todos. Muito obrigado pela atenção. 2009, 37,7%. Em 2009, abstenções. Tá aí, nós acompanhamos ao vivo a entrevista coletiva concedida no Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira, o INEP, sobre a prova do Enem deste domingo. Mais informações ao longo da nossa programação e também em nossas redes sociais. Continue com a gente aqui na TV Brasil. Uma ótima noite para você. Até a próxima.